Olá, gestoras e gestores dos RPPS. Um feliz 2018 a todos. Esse é o nosso primeiro vídeo do ano. E esse ano todo mundo sabe, já deve ter ouvido falar, que vai ser um ano de muita dificuldade, muito desafio para cumprimento de meta atuarial para os RPPS de todo o Brasil. Então, por isso eu convidei o nosso estrategista-chefe da XP, Celson Plácido, para falar um pouquinho com a gente e dar a visão dele do que esperar aí para 2018, Celso. Isso. Primeiramente, obrigado pelo convite, Walter. Um feliz 2018 a todos. O cenário, né, quando a gente coloca para 2018, a gente não coloca, por mais que o cenário, um cenário de volatilidade, um cenário de eleições, só que a gente tem um juros extremamente baixo, que a gente acredita que já em março a gente atinge uma taxa Selic de 6,5%, uma inflação que foi até divulgada hoje, né, somando 2,95% em 2017, a mais baixa aí, olhando 2 décadas, digamos assim, falando. Então, um cenário que, óbvio, você precisa, aí como um todo, sofisticar a sua carteira de investimentos. Para melhorar o seu retorno, você precisa aumentar o risco. E como você bem já citou, né, como é que você bate meta atuarial? Eu estava vendo a NTN-B, né, IPCA+, abaixo, já tem taxa, 2024, 2026, abaixo de 5%. Como é que você bate sua taxa, né, sua meta atuarial? E aí a busca por um risco maior e aí buscando um retorno maior. E nesse caso, já me adiantando aqui até falando, fundos multimercados, fundos de investimentos em ações, que a gente está extremamente construtivo para o Brasil. Falando sobre o cenário, já falei taxa de juros baixa, inflação esse ano baixa, a gente acredita abaixo de 4%, e um crescimento de PIB acima de 3%. Isso vai ajudar bastante, principalmente a parte de empresas, principalmente a parte de renda variável. Por quê? Tem 2 efeitos para renda variável positivos com taxa de juros menores, inflação baixa e crescimento econômico. Primeiro, alavancagem operacional. A alavancagem operacional nada mais é do que, vamos trabalhar aqui como se fosse um hotel. Você tem um hotel de 100 quartos. Você está ocupando 50 quartos. Cada dia que passa e você não consegue aumentar o número de quartos ocupados, aquele quarto passou, não tem como voltar atrás. Não é um produto que você pode botar em estoque e novamente vendê-lo, não tem como. A partir do momento que a melhora econômica faz com que mais gente procure o seu hotel e ele comece a aumentar o número de reservas, aquele novo quarto reservado e ocupado, ele entra diretamente como margem. Por quê? Porque os seus principais custos fixos, pessoal, né, a mão de obra, o aluguel, digamos assim, daquele hotel, já estão dados. Então você vai diluindo aquele custo fixo e ele acaba entrando na margem. Então, isso é alavancagem operacional. Essa melhora é uma alavancagem operacional que a gente já vem, né, ocorrendo em algumas empresas por conta da utilização da capacidade instalada, da melhora que está tendo agora por conta da melhora econômica. O outro é a alavancagem financeira. Vamos lembrar que a gente sai de uma Selic média em 2017 de 9,84%. Esse ano a gente acredita que ela cai para 6,5%. Mas mesmo que ela não caísse, permanecesse a 7%, a média dela seria 7%. Então você cai de 9,84% para 7%. Fora isso, o risco país em queda, que nada mais é do que o custo de captação das empresas. Então você tem, por um lado, a alavancagem operacional, que nada mais é do que a melhora de margem por conta do aumento da capacidade instalada, né, da utilização da capacidade instalada, daquele exemplo do seu hotel, digamos assim falando, e também um custo de despesa para as empresas e isso também para a população como um todo, para os consumidores. E fora com uma inflação mais baixa, sobra, né, digamos assim, uma renda real mais alta, porque a inflação corrói a renda real disponível. Então isso melhora a população. Então, quando a gente olha a renda variável, extremamente positivo. Já falando de cenário internacional, apesar de você não ter me perguntado ainda, mas já falando de cenário internacional, também um cenário construtivo. A gente está vendo aí, China colocou as metas até 2020, crescer 6,3% ao ano, no mínimo, com uma inflação baixa. Europa, a mesma coisa, com desemprego baixo, crescimento econômico, inflação baixa. E Estados Unidos aprovou a reforma tributária, crescimento econômico por lá, o que não deve prejudicar aqui, deve até ajudar o crescimento global, né? Então a gente tem um cenário positivo, é óbvio que a gente tem um cenário de volatilidade, de eleições, de reforma fiscal, tudo isso, mas a gente tem um cenário positivo para o Brasil. A gente não acredita que a reforma da Previdência seja aprovada esse ano, se vier também é positivo, mas a gente acredita no ano que vem. Fora tudo isso que eu disse, bolsa é barato, né? Os ativos ligados à renda variável a gente acha que permanecem atrativos, a gente colocou um preço-alvo de 89 mil pontos para o Ibovespa, num cenário positivo poderia atingir até 95 mil pontos. Num cenário negativo, 71.200 pontos, mas aí seria um cenário extremamente pessimista, com lá fora o cenário piorando e aqui dentro também se deteriorando. Não é o que a gente acredita, é uma probabilidade baixa que isso ocorra. Então, sim,
tem que sofisticar seus investimentos, melhorar a sua carteira para poder, principalmente vocês que são de RPPS, bater a meta atuarial. Legal, Celso. Mais uma coisa, os RPPS eles têm a maior parcela da carteira deles aplicada na renda fixa, né? Então são fundos IMA, IRFM. Acho que fica bem claro que uma boa parte desse volume deve ser migrado para a bolsa ou multimercado, alguns ativos de maior risco, como você colocou. Mas eles ainda têm obrigatoriamente que deixar 70% da carteira em renda fixa. Dentre as estratégias de renda fixa, você acha que eles têm alguma alternativa, sei lá, ativos mais longos ou encurtar mais a carteira para ficar mais na volatilidade exatamente na parte de renda variável? Como que você acha que eles devem trabalhar a parte especificamente de renda fixa? Excelente pergunta, porque a gente está vendo hoje, né, uma maior exposição nos últimos anos ainda à renda fixa. Não, a curva vai fechar. Só que se a curva fecha, a renda variável já andou. Essa é a grande discussão. Qual o melhor momento para isso? Primeiro, quem tem contribuição mensal, ainda, alguns fundos não, mas a maioria ainda tem, já vai alocando um percentual maior em renda variável, então você vai diluindo renda fixa. Isso. Quem não tem, a gente ainda prefere, primeiro, títulos pós-fixados com um prazo um pouco maior, que ainda tem algumas taxas atrativas, ali 5,40, 5,5, as mais curtas não. Estão pagando abaixo de 5%, então não faz sentido nenhum. Faz sentido uma migração para taxas mais longas. Até você tem, quando você olha um DI mais longo, com taxas ainda atrativas, mas a gente ainda prefere pós-fixado, principalmente em títulos de inflação. E aí vai ter uma discussão sobre diversificação, produtos mais sofisticados fora tesouro. Você começa a ter algumas emissões de empresas, né, pagando taxas 6, 6,5% mais IPCA. Então estaria dentro da meta atuarial. O que você tem que pesquisar é óbvio, quem é o emissor, o cenário para ele, tudo isso, mas você já tem alguns pagamentos de emissões de dívida. Por que está acontecendo? Os bancos privados, eles estão com receio ainda da economia, reduzindo a sua carteira de crédito. O que está acontecendo? As empresas estão acessando cada vez mais diretamente esse, digamos assim, esse segmento de dívida. E aí elas tentam remunerar uma taxa interessante. Então tem algumas emissões pagando IPCA mais uma taxa, essa taxa acima de 6,5%. Eu acho que é isso, é diversificação e sofisticação. Não ficar só no IPCA+, mas diversificar mesmo dentro da renda fixa. Não, legal. Acho que para a gente terminar, você acha que tem algum fator ali, além da eleição, ou o quanto a eleição pode atrapalhar esse nosso cenário para fechamento desse ano? Ou acho que a gente está tranquilo com relação a isso? Tranquilo não dá para dizer que a gente está, né? Principalmente por conta desse cenário de eleições. O que a gente vem fazendo pesquisas junto aos investidores institucionais, eles falam, né, o que o mercado não quer e o que seria prejudicial ao Brasil seria um populista, nos seus extremos. Então, só que a nossa área de análise política, que são 3 profissionais, 2 ficam em Brasília constantemente, eles falam, eles acreditam muito mais num cenário de alguém mais de centro, que possa, assim, agregar, continuar uma agenda de ajuste fiscal, reforma da Previdência. Você tem ainda algumas votações no Congresso esse ano, né, algumas medidas provisórias, algumas medidas importantes. Você teve a redução do próprio compulsório dos bancos de 45% para 40%. Então tem um cenário positivo. Mas é óbvio que as eleições gerarão um cenário de volatilidade. A gente acredita, com uma probabilidade maior, de um reformista vencendo as eleições esse ano 2018. Então, a preocupação esse ano, eu diria que a gente tem, óbvio, uma preocupação com uma probabilidade maior de um reformista, mas a preocupação é jogada para 2019. Como foi as eleições em 2014, o problema veio em 2015. Por quê? Não pode esquecer da agenda, não pode esquecer do ajuste fiscal. Então não adianta o reformista vencer em 2018, se em 2019 ele não fizer ou tiver dificuldade junto à Câmara, ao Congresso, para aprovar o ajuste fiscal. Então, precisa manter esse ajuste fiscal. O que vale ficar de olho esse ano é essa regra de ouro, né, que são os gastos do governo, que a gente não acredita que sejam modificados, mas tem que ficar de olho, obviamente. E esse cenário, obviamente, político, é o que pode gerar volatilidade. Lá fora, a gente tem um cenário mais construtivo, então a preocupação é para o interno, com ainda um juros real ainda elevado, atraindo investimentos para cá. A gente já começou, né, na segunda semana do ano, com um leilão, né, de licitações de concessões de rodovias. Aparentemente foi um sucesso. Então a gente tem sim um cenário benigno, atraindo capital estrangeiro para o Brasil, mais investimentos para gerar emprego, crescimento econômico e a provável entrada de um reformista em 2019. Legal, Celso. Obrigado. Então, obrigado vocês. Uma boa sorte aí em 2018. Espero que a gente consiga manter a nossa parceria e ajudar vocês a cada vez investir melhor. Conte com a gente, conte com a XP. Obrigado.
Isso aí. Obrigado pelo convite. A gente está à disposição na nossa área de análise e tenha um excelente 2018. Valeu, Tchau. Celso.